Olá, o meu nome é Cristina e eu estou cursando o sexto período do curso de Ciências Biológicas no UNEC, que é o Centro Universitário de Caratinga. E hoje nós iremos falar um pouco sobre mutualismo e parasitismo. Começando então pelo mutualismo, que é um tipo de relação interespecífica que ocorre de forma harmônica. Interespecífica porque ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, e harmônica porque não ocorre prejuízos para as partes envolvidas. Sendo assim, o mutualismo é uma relação ecológica entre indivíduos de espécies diferentes, onde ambos são beneficiados por essa interação. Como exemplo de mutualismo, temos aqui a polinização, onde ocorre uma troca mútua de benefícios, sendo que para as plantas essa relação garante a sua reprodução e sobrevivência, enquanto que para os animais envolvidos, as plantas garantem o fornecimento de alimento e também proteção. E existem diferentes tipos de mutualismo. Os dois mais conhecidos são o mutualismo obrigatório e o mutualismo facultativo, sendo que o mutualismo obrigatório é também chamado de simbiose. Neste tipo de relação, ocorre uma associação permanente entre os organismos, de forma tal que as espécies envolvidas não são capazes de sobreviver de forma isolada umas das outras. Como exemplos de mutualismo obrigatório, temos os líquens, que são organismos formados pela associação entre certos fungos e algas clorofícias ou cianobactérias. A relação entre esses organismos permite que os líquens sobrevivam onde nem a alga e nem o fungo conseguiriam sobreviver sozinhos. Outro exemplo de mutualismo obrigatório é a relação entre os cupins e as triconinfas. As triconinfas são protozoários que vivem no intestino dos cupins. Sendo assim, elas encontram abrigo e também alimento nesses ambientes e fornecem parte do produto da digestão da celulose ao inseto, que é muito favorável para o cupim, visto que sozinho ele não é capaz de fazer a digestão da celulose. Como nós já falamos anteriormente, além do mutualismo obrigatório, tem-se também o mutualismo facultativo, que é denominado por alguns autores como protocooperação ou cooperação. Ao contrário do mutualismo obrigatório, no mutualismo facultativo, as espécies em associação podem viver separadas umas das outras. No entanto, essa associação acaba por potencializar a sobrevivência de ambas. Como exemplos de mutualismo facultativo, temos a relação entre pássaros e alguns mamíferos. A vantagem para os animais em questão é que os gritos e os movimentos dos pássaros servem para alertá-los de possíveis perigos, enquanto que a vantagem para os pássaros é obter alimento através de carrapatos e outros parasitas presentes no corpo desses animais. E um outro exemplo de mutualismo facultativo é a relação entre o peixe-palhaço e a anêmona. As vantagens são que esses peixes podem atrair presas potenciais para as anêmonas, e em contrapartida, devido ao fato do peixe-palhaço ser imune às toxinas dos quinidócitos das anêmonas, estes conseguem encontrar proteção e também abrigo entre os seus tentáculos. Bem, agora vamos ver o que é o parasitismo. Trata-se também de uma relação interespecífica, porém, ao contrário do mutualismo, esta é uma relação desarmônica. Isto porque no parasitismo, uma das espécies, que é chamada de parasita, causa danos ou prejuízos a outra espécie, que é denominada de hospedeiro. Então, não há uma relação de troca mútua de benefícios, pois apenas a espécie parasita será beneficiada. Assim sendo, o parasita vai se alimentar de parte do hospedeiro e enfraquecê-lo gradualmente, mas isto não necessariamente vai levá-lo à morte. E tem-se dois tipos de parasitas, os endoparasitas e os ectoparasitas. Os endoparasitas são aqueles que vivem no interior do corpo do hospedeiro, como as lombrigas, as tênias e também as amebas. Já os ectoparasitas são aqueles que vivem na superfície externa do corpo do hospedeiro. Como exemplo, temos aqui o piolho, a erva de passarinho, o pulgão e também os carrapatos. Apesar de nem sempre causar a morte do hospedeiro, o parasita o enfraquece e prejudica suas funções orgânicas, sendo responsável por causar uma série de doenças. Por hoje é só, pessoal. Obrigada e até o próximo vídeo.